Oi, tudo bem? Passando para te dizer que você é uma pessoa muito especial. Você tem qualidades incríveis e muito particulares. Você tem potencialidades e habilidades que faz de você uma pessoa muito competente. O que faz com que você se destaque é ser quem você é. Prossiga em seu dia a dia, reconhecendo sempre os seus valores. Tenha uma relação de amor e respeito entre você e você mesmo. Você sabia que a autoestima, assim como os pensamentos, influencia muito no que sentimos e na maneira de como nos comportamos? Estima significa sentimento de carinho, admiração, respeito, afeto por alguém. Quando a gente sente estima pela gente mesmo, se chama autoestima. Então, se a pessoa tem estima por si mesmo, ela tem uma autoestima, um sentimento de carinho, apreço, respeito, amor, bondade consigo mesmo, reconhecimento de suas habilidades e espera-se que cada um tenha afeto por si mesmo. Quando isso não acontece, dizemos que a autoestima da pessoa está rebaixada, ou seja, é a famosa baixa autoestima. Compreendo que há momentos e momentos. Às vezes nos decepcionamos com a gente mesmo, é normal. Entendo até ser necessário para reconhecermos algumas possíveis falhas para poder corrigir ou buscar melhorar em algum aspecto da vida. Ao longo da vida é que vai sendo formada a autoestima de cada pessoa. Quando ocorre um elogio, dizemos que é um exemplo de reforço positivo. Você dá força para aquela situação. Uma pessoa que teve uma boa atitude e recebe um elogio, ela se sentirá motivada para repetir aquela atitude. Reforço negativo é ao contrário. Uma crítica pode fazer com que a pessoa não tenha mais iniciativa para aquela atitude. O reforço positivo desde a infância contribuirá para a autoestima, assim como o reforço negativo também fará a diferença. O que você fala para uma criança pode ter consequências na autoestima dela em seu desenvolvimento. Hoje, a sua autoestima também é devido ao que você ouviu na infância. Você pode mudar a autoestima, que pode estar baixa hoje, ainda que os reflexos desde a infância tenham contribuído para esse rebaixamento. A autoestima reflete em cada detalhe de nossa vida. A nossa qualidade de vida e bem-estar são influenciados por esses sentimentos. Às vezes, acontece de a pessoa sentir algo negativo por ela mesma. Para ela ter esse sentimento, provavelmente ela pensou em algo e provavelmente vai ter um comportamento dentro dessa mesma linha de pensamento. Nesse caso, é a autoestima rebaixada, o que muito, adivinha, provavelmente trará um adoecimento emocional. Contanto, provavelmente ficou mais difícil de entender, né? Mas vamos tentar compreender melhor através de alguns exemplos de autoestima rebaixada. Quando a pessoa não se respeita ou tem alguma dificuldade para se aceitar, pode ocorrer de ela ficar se comparando. É quando há um hábito de se comparar a outras pessoas, ou até mesmo em outros aspectos fica se comparando e às vezes compara até outras situações. Outro exemplo de autoestima rebaixada é quando há um sentimento de competitividade, quando a pessoa não acredita em sua competência em determinada área de sua vida, pode estar sempre competindo. Faz de conta. Quando uma pessoa se compara a outra pessoa, ela acredita que só alcançará sucesso profissional se superar uma outra pessoa. Nesse caso, gera competitividade. A pessoa pode ter um sentimento de inferioridade, sente a necessidade de ser superior, podendo pisar em alguém para ter um sentimento de superioridade devido a conflitos mal resolvidos e outros fatores. É isso que faz com que muitos com autoestima rebaixada cheguem se achando e pisando nos outros no nível mais elevado de baixa autoestima. A pessoa, às vezes, nem percebe que tem essa dificuldade,
mas percebe os sintomas gerados. Como eu estava dizendo, ela percebe os sintomas gerados pelo seu próprio comportamento, que veio devido aos sentimentos da famosa baixa autoestima. Nessa dinâmica, nesses exemplos mencionados, ocorre de a pessoa tentar provar para ela mesma o que ela desacredita. Complicado, né? Outro exemplo nesse sentido são pessoas que às vezes ficam postando fotos e mais fotos todos os segundos, demonstrando uma necessidade de autoaprovação devido à sua baixa autoestima. É meio contraditório essas falas, mas vou dar outro exemplo, entrando em outro assunto, só para ficar mais claro. A pessoa que compra bolsas e mais bolsas e muitas bolsas não é porque ela precisa de bolsa, é para preencher um vazio, uma necessidade, ou seja, um comportamento doentio, como o da baixa autoestima pode desencadear. Outro exemplo de outro assunto, para ficar mais claro, é sobre a pessoa que provoca bullying. Por exemplo, uma criança num grande sofrimento pode prejudicar outras crianças fazendo bullying com elas devido a conflitos mal resolvidos, tem esse comportamento doentio. Assim como o estresse, o nervoso, a tristeza, todo mundo sente, é normal. A autoestima também pode ser rebaixada em algum momento e também é normal. Assim como já mencionei, quem nunca se comparou, quem nunca competiu, quem nunca se sentiu superior em algum momento, em alguma situação, em algumas circunstâncias da vida, que atire a primeira... deixa pra lá. O que quero dizer é que todos nós, seres humanos, temos nossas dificuldades e sentimentos negativos, é normal. Mas como já expliquei, quando muito presente um tal sentimento, por exemplo, sempre se comparando, toda vez tem que competir, sempre se colocando acima de todos, aí compreendo como um sintoma. Lembra quando expliquei em episódios anteriores que todo excesso ou escassez gera um desequilíbrio? E só para frisar, na maioria das vezes, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, que vem devido àquele sentimento que foi sequência daquele pensamento, nem sempre percebe. Às vezes, ela só sente o prejuízo que isso traz, fazendo com que ela se sinta pior, aumentando esses sintomas. Autoestima é um assunto mais sério do que se parece. Outro comportamento a ser analisado quando se fala de baixa autoestima é o de ficar sempre querendo agradar. Às vezes, faz tanto pelo outro e inconscientemente ou conscientemente espera algo em troca, que nem sempre é correspondido, tendo como consequência um sentimento de frustração que gera uma dor muito profunda. Com isso, vem outros sentimentos, podendo ser sintomas. Por exemplo, porque ficou se esperando ser ajudado na hora que precisasse de ajuda. No seu entendimento, era para receber. Ou pelo menos essa reciprocidade era esperado. Olha, não é só em caso de baixa autoestima. Em casos normais, na maioria das vezes, todos nós fazemos isso. Como sempre, todo excesso vai desequilibrar e continuar fazendo algo esperando receber algo em troca é ficar na garoa. Se fizer algo por alguém, não espere algo em troca. Se não alimentar tal expectativa, não haverá frustração, diminuindo a probabilidade de piora de baixa autoestima. E seja sincero e honesto com você mesmo, não se engane ou permita ser enganado. O respeito vem do outro quando respeitamos primeiro a nós mesmos. Quando você se valoriza, se ama, se cuida, você ensina às pessoas como você gostaria de ser tratado. Olha, a culpa também é um dos principais motivos para uma baixa autoestima. Esse sentimento constante de culpa, por exemplo, por não estar fazendo algo ou aquilo que foi feito ou gostaria de fazer, sensação de ser culpado pela vida que está levando. Às vezes ocorre também de a pessoa ficar com esse sentimento devido a algo que cometeu no passado, algum erro que cometeu e fica com medo de cometer esse erro novamente, sendo prisioneiro de si mesmo, agindo contra si de forma danosa, como se tivesse a necessidade de se punir. Baixa autoestima é coisa séria.
Eu não me prendi aqui ao senso comum de que a pessoa que tem baixa autoestima é porque não se cuida, não se ama. Não é só questão de amor próprio, estamos falando de sintomas, sentimentos que causam dor, mobilizam comportamentos destrutivos, gerando grande sofrimento interno e externo. Vou parar com os exemplos por aqui. Penso que já foi possível refletir de forma humana o real significado da baixa autoestima, que não é um simples assunto ou frescura. Que com essa reflexão venhamos ter empatia, que significa compreender a si e aos outros. Percebendo a dificuldade para lidar, procure ajuda, peça ajuda, ofereça ajuda, ajude. Um dos caminhos para lidar com a baixa autoestima é o autoconhecimento, pois a pessoa nem sempre percebe ou compreende o que sente. Ocorre também de, às vezes, devido à nossa tendência para a negatividade, se percebe mais os pontos negativos e não consegue reconhecer as suas potencialidades, habilidades, capacidades, qualidades, positividades. Através do autoconhecimento é possível chegar a essa compreensão, sendo um caminho para a intervenção, ou seja, fazer algo com aquilo que percebeu. Todos nós, em algum momento, temos autocrítica, autocensura, inferioridade, egoísmo, narcisismo, superioridade, competitividade, culpa. São sentimentos que geramos a partir de como percebemos nossas ações e pensamentos. Se muito intensificado e presente esses sentimentos, já entendemos ser sintomas, o que requer um atendimento especializado para alinhar essas emoções, sentimentos e comportamentos para reduzir esse sofrimento. Procure ajuda profissional, não sofra sozinho. A avaliação positiva ou negativa moverá ações de si mesmo para si mesmo ou para outras pessoas. Não apenas a pessoa que tem baixa autoestima sofre, como também pode gerar sofrimento para pessoas à volta. Como nos exemplos que já mencionei, fica mais fácil de compreender o quanto a baixa autoestima pode prejudicar a si mesmo e aos outros. Para manter uma autoestima em equilíbrio, é preciso treinar diariamente em como lidar consigo mesmo. Esteja atento, compreendendo suas emoções, sensações, sentimentos, necessidades e com respeito, carinho, cuide com calma de cada percepção que você tiver. Não ignore suas emoções e o que está sentindo. Se tiver dificuldade para lidar, peça ajuda profissional. Acredito que lidar com a gente mesmo é mais difícil do que com as outras pessoas. Mas treinando e vendo possibilidades de se relacionar consigo mesmo é o caminho e aos poucos vai se pegando prática. Vamos começar tendo um pouco de compreensão e calma com a gente mesmo, tratando com leveza e carinho as nossas emoções e sentimentos. Não se aprisione a conceitos que você criou para você mesmo. Confie em seus movimentos, tenha a ação de levar a sua vida para onde deseja. Acreditar fará a diferença para o alcance de suas metas. Tenha positividade em sua postura, potencialidades, capacidades e desempenho. Acredite, você pode suportar as dificuldades. Com certeza sempre vai ter, né? Mas é possível você estar superando essas dificuldades. Tenha satisfação em ser você. Reconheça seus valores, se aceite e tenha segurança em suas ações. Não fique se criticando, se diminuindo, se acusando, se punindo, focando no que você entende ser seus defeitos. Vendo o lado negativo de tudo, não faça isso com você. Se cuide, se perdoe, se compreenda, se respeite, se aceite, se ama. Faça o que é bom para você. Comemore e reconheça suas vitórias, seja grato, viva o presente, faça exercícios, cante, dance, divirta-se, invista em sua felicidade, pratique o investimento próprio, aproveite a sua própria companhia, tenha afeto e estima por você.
Tenha uma relação de amor e respeito entre você e você mesmo. Entenda que apesar dos obstáculos, você pode e como pode. Saiba que as pessoas nem sempre irão te motivar. Não espere isso delas. Pratique autocuidado, momentos de cuidados com você, mesmo tipo como a higiene, alimentação adequada, atividade física. Se cuida, cuidando do corpo, alma e espírito. Não coloque os outros sempre em primeiro lugar. Você pode sim ajudar as outras pessoas e cuidar delas, mas primeiro você precisa estar bem para realmente ter algo de bom para oferecer e realmente ajudar. Amar aos outros e não se amar é pura hipocrisia. Coloque um limite claro em suas relações. As pessoas precisam respeitar o seu espaço, respeitar você. Procure entender o espaço das pessoas também e respeite quando as pessoas colocarem limite ou até mesmo finalizar algum tipo de relacionamento com você. Siga o seu caminho quando entender que a pessoa deixou claro que não quer mais seguir com você. Por mais difícil que seja lidar com essa situação, o melhor remédio não é ficar na garoa alimentando ilusões e expectativas que trarão frustração, aborrecimentos, sintomas. Espero que você tenha compreendido bem sobre perceber níveis elevados ou diminuídos de comportamentos, ou seja, excessos ou escassez de autoestima. É muito importante esse equilíbrio em nossa vida para manter a saúde mental. Acredito que foi possível compreender profundamente sobre esse assunto através dos exemplos dados e orientações a respeito. Por várias vezes repeti que nem sempre se percebe um comportamento ou até mesmo o que já é um sintoma. Para se ter uma compreensão melhor de si mesmo, é necessário um treino de autoconhecimento, que será nosso próximo assunto por aqui. Psicóloga Cristina, até breve!